Então, boa tarde. A mediadora é Amanda Jordão. Eu sou Rosane Svasco. Eu estou guardando o lugar para ela, que está presa no trânsito. Mas a gente quis começar a mesa em respeito a vocês, em respeito ao horário. E eu queria começar pedindo para essas pessoas que não precisam de apresentação se apresentarem, por favor. Vamos começar aqui pela mediadora Giovana, depois Paula, Christian e Matheus. Ela já falou meu nome, né? Tô brincando. Prazer, Giovana Chaves. Tô muito feliz de estar aqui com vocês e vai ser um bate-papo muito legal. Espero que vocês gostem. E tem novidade, aguardem. Né, Paula? Tem uma super novidade. Bom, eu sou a Paula Pimenta, escritora. E, bom, o que eu posso falar? Eu tenho 18 livros publicados. E a gente vai contar uma novidade sobre um deles aqui hoje. Oi, meu nome é Christian Malheiros. Eu sou ator. Acho que é isso, né, gente? Eu fiz agora recentemente, eu fiz um filme chamado Sócrates, que vai estrear agora dia 26 de setembro. E agora, dia 9 de agosto, eu estreiei a série Sintonia para Netflix. E estamos aqui, eu e o Matheus, que a gente também tem novidades sobre um próximo trabalho, né? Sim. Oi, eu sou o Matheus. Eu sou diretor e roteirista e só tenho um livro publicado, que é esse daqui que eu estou lançando na Bienal. Eu dirigi um filme chamado Ana e Vitória, escrevi e dirigi esse filme. E alguns outros, e a gente vai falar dos próximos hoje. E eu tomei muito café, então talvez eu fale muito rápido. Se não estiver dando para entender, vocês avisam, fazem um sinal, assim. Queria começar perguntando para o Matheus e para a Paula. Paula, enfim, como você falou aqui, você tem uma obra muito significativa na literatura e você está vendo agora seus livros virarem filme. O Matheus tem vários filmes e peças e você está vendo agora tudo isso virar, né, o primeiro livro que foi uma peça, que vai ser um filme. Então, eu queria que vocês falassem um pouco como é isso, como ver sua obra transformada, como é esse processo para cada um de vocês, o quanto vocês acompanham, não acompanham, e o que muda. Paula, por favor, e depois o Matheus. Tá bom. Bom, muda muito. O meu primeiro livro que virou filme foi o Cinderela Pop, que foi lançado esse ano. E foi uma experiência muito diferente, porque uma coisa é um livro, eu escrevo em primeira pessoa. Então, uma coisa que eu aprendi é que, por exemplo, não dá para você mostrar no cinema os pensamentos da personagem. Ao ler, você entra na cabeça dela. No filme, não, você tem que mostrar aquilo. Então, o primeiro roteiro que me mandaram do Cinderela Pop, eu dei um chilique e falei, não, tá errado, meu livro não é assim. Mas, aos poucos, eu fui entendendo que é um outro formato. É a mesma história, mas contada de um jeito não totalmente, mas assim, bem diferente do que eu já estava acostumada. Né? Então, assim, está sendo uma experiência bem, bem legal. Agora eu estou me aventurando num dos meus próximos projetos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui. Eu estou até me aventurando um pouquinho como roteirista também. Então, tá bem legal, eu estou adorando. E Cinderela Pop foi só o primeiro deles, vem muito mais por aí. Daqui a pouco... falamos mais sobre isso. Matheus. Então, eu venho do cinema e o cinema é um processo muito coletivo e frenético, né? Quantos filmes você já dirigiu? Eu dirigi 4. E como diretor, né, eu também dirijo, eu tenho que lidar com várias pessoas colaborando. O cinema é uma obra coletiva. Tá dando para ouvir agora? Agora tá. Ah, tá. Então, o tempo todo eu tenho que conversar com a diretora de fotografia, diretora de arte, figurinista, minha distribuidora... Tem que ficar trocando ideia com muito... E o livro, de repente, era só eu. Por sorte, eu tive uma editora maravilhosa, seguinte, fiquei trocando várias ideias com Natália, todo mundo de lá, várias mulheres me ajudando a escrever 5 Júlias, que me ajudaram nessa falta que eu sentia do processo de trocar ideia, de não estar solitário ali na minha mesa do café, sozinho. E tem um detalhe também que é esse, da proporção, né? No filme tem questões de orçamento, né? Então a gente tem que escrever cenas menores. No livro, de repente, eu escrevi uma cena de tiroteio, né? Que tipo num filme custaria milhões, o livro é um parágrafo. Acho que essas são as duas principais diferenças
que eu encontrei nesses dois processos. Obrigada. Então, agora uma pergunta para os nossos atores, mas Giovana também é autora, né? Como foi o seu primeiro contato com a obra da Paula e Christian com o Matheus? Por favor, Giovana. Bom, me contataram através do Rodrigo, né? Ele me convidou juntamente com a Paula. Eu fiquei muito lisonjeada pelo convite. Será que a gente já pode falar? A gente pode contar novidades? Vocês que a gente querem? tem aqui? Muito! Muito mesmo? Tá bom, então. Bom, eu fui convidada para interpretar a Áurea no livro Princesa Adormecida. Que é esse aqui. Eu tô muito, muito feliz com a minha personagem. A gente vai começar a gravar em janeiro, no começo do ano que vem, Começo né? do ano que vem. Uhum. Sim, e a personagem é incrível. Vocês já leram o livro? Alguém aí já leu? Quem ainda não leu, leia. Ela não é a cara da Áurea, gente. Então, quando sugeriram a Giovana, eu tenho muito esse cuidado, sabe? De querer ser fiel ao livro. Então, assim, eu como leitora, quando eu vejo um filme, eu fico meio com raiva quando os personagens não batem com o que foi descrito no livro. Então, eu faço muita questão que os atores que vão interpretar meus personagens se pareçam com eles. Então, quando me falaram, o que você acha da Giovana Chaves para ser a Áurea? Eu falei, é ela, é a cara dela. Então, fiquei muito feliz e mais ainda dela ter aceitado o convite. Não, pra mim foi uma honra, um prazer. Inclusive, eu sou muito, muito fã da Paula Pimenta há muito tempo. O primeiro livro, assim, que eu me apaixonei foi fazendo meu filme. Vocês também, né? Com certeza. Todo mundo ama. Eu sou apaixonada pela história da Fanny. E eu também quero ver virar filme, hein? Sou fã. Né, uma série clássica. Ter o contato com a obra do Matheus é muito louco, porque eu já o conhecia, mas eu não sabia a cara dele, né? Porque geralmente você sabe quem é o diretor por nome, mas você não sabe a cara da pessoa. E aí, quando surgiu a oportunidade de fazer o teste para o filme, eu fiz numa madrugada, pilhado, cheio de café. E aí, eu mandei o teste, mas eu achei que eu não ia passar, né? Mas eu queria muito fazer, porque eu tinha assistido Ana Vitória, eu tinha assistido Tamo Junto, eu tinha assistido... Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida. Esse daí, porque é muito grande o nome. E aí, na semana seguinte, ele chegou pra mim e eu recebi um e-mail. Ele estava vendo as minhas datas para saber se eu podia fazer o filme. E aí foi uma alegria grande, assim. Aí eu reassisti os filmes para saber também como que é o trabalho do cara. A gente também tem que revisitar esse trabalho de ator, né? E aí, quando eu encontrei ele pela primeira vez, eu falei, caramba, meu, eu já sei a tua cara agora, né? Então, mas quando a gente tem a oportunidade de estar numa obra, dialogar com diretores, pessoas que dialogam com jovens, eu acho que é esse o lugar, sabe? Porque o Matheus, ele tem uma linguagem muito jovem e é muito acessível, sabe? Não é aquela coisa que faz com que... Sabe, aquele filme que só o diretor entende? Que aí você fala, meu, o que é isso, sabe? Então, acho que esse é o ponto do Matheus. Ele conversa muito com a minha geração, com a geração de vocês, com a geração de quem vai vir, porque ele fala de problemas, de sintomas, enfim, coisas que a gente está passando hoje que vai ser difícil de sarar, né? Mas vai ser incrível e a gente vai fazer um filme juntos agora, A Última Festa. E a gente começa a gravar agora em outubro. E vamos ver aí como que dá essa parceria, né? Sim, sim. Os dois próximos filmes são a adaptação de Cinco Júlias e antes A Última Festa, que o Christian é um dos protagonistas. E era basicamente isso, acho que você falou tudo. Bom, antes de dar continuidade ao papo, eu queria trazer aqui para a mesa a Amanda Jordão, que é a verdadeira mediadora dessa conversa, para continuar o papo com vocês. Amanda, por favor. Obrigada. Ai, obrigada. Ela falou que eu fui ótima. Obrigada, gente. Olá! Literalmente corri para estar aqui. Então, eu queria começar perguntando, vocês fazem muitas coisas, os quatro aqui, para o público jovem e adolescente, né? Desde o público infantil até o público que está fazendo a transição da adolescência para a vida adulta. Eu queria saber por que essa escolha dessas histórias que se conectam tanto com esse público. E para a Giovana e para o Christian agora acabou de estrear a Sintonia, deve estar tendo essa resposta do público fresquinha, né? E eu queria saber como é que é isso.
É muito louco, porque quando você tá fazendo uma obra de arte, quando você está pensando... Porque quando você vai fazer um filme, tem um filme na cabeça do diretor, o filme na cabeça do roteirista, um filme totalmente diferente na cabeça do ator. Aí o que acontece? Aí todo mundo se reúne para pensar um filme só, e quando você vê o resultado, não é nada disso que todo mundo pensou. Às vezes é até melhor do que aquilo, né? E quando a gente tem a oportunidade de dialogar com jovens, porque é o que eu falo muito, assim, me posiciono tanto como artista e como jovem. A gente só consegue mudar alguma coisa, o pensamento das pessoas, com quem realmente pode fazer alguma coisa. Porque os adultos, digamos assim, já estão convertidos, né? E é difícil você mudar alguma opinião de quem já tem uma experiência de vida, uma carreira de vida, né? Agora, os jovens não, a gente ainda está em construção de caráter. Como a gente está em construção de caráter, é muito mais fácil trazer para a reflexão. Então, eu acho que o grande ganho de você produzir para os jovens, produzir para as crianças também, é que você consegue trazer para uma reflexão, você consegue, de uma certa forma, trazer para uma transformação, né? Então, é muito gratificante, até porque eu também melhoro como pessoa. Eu também, às vezes, quebro coisas que eu, estou pensando muito errado em relação a isso, né? Porque, às vezes, é uma falta de informação. Então, eu acho que esse é o grande ganho de estar produzindo para essa faixa etária, que tem poucas pessoas produzindo. A Paula e o Matheus são pessoas que estão, assim, de uma certa forma, sendo pioneiros nisso, porque a gente não tem esse conteúdo para jovens. A gente não tem a pessoa olhando para o jovem sem ser de cima para baixo. E eles fazem esse trabalho olhando de igual para igual, e isso é muito legal. Legal isso que ele falou, porque eu falo que eu nunca saí totalmente da adolescência. Então, eu realmente, quando eu estou escrevendo, eu não sou uma adulta escrevendo para adolescentes. Eu me sinto um deles, sabe? Eu sou cada um dos personagens no momento da escrita. Eu acho que por isso talvez soe tão real, assim. Agora, eu falo também que foi esse público que me escolheu, não foi uma coisa assim intencional. O Fazendo Meu Filme, que foi o primeiro romance que eu escrevi lembrando da minha adolescência e imaginava que as mulheres da minha idade iam gostar lembrando da nossa adolescência. Só que aí eu comecei a receber recados dos adolescentes de hoje, assim, fiquei muito surpresa e acabei descobrindo que a adolescência é a mesma em qualquer geração. Muda a moda, a trilha sonora, mas os sentimentos e as descobertas são os mesmos, e isso é bem interessante. E acabou que eu amei tanto esse público que eu continuei escrevendo. A gente fala assim, o adulto, por exemplo, gosta de um livro, ele fala, nossa, que livro legal, e pronto. O adolescente não, ele lê o livro, ele abraça, ele grita, ele conta para a amiga, ele me escreve nas redes sociais, e né, chora, manda presente. Então é bem gostoso, é muito intenso. Eu lembro que eu enchi o saco da minha mãe para ir toda vez na livraria comprar, acabava, queria outro. Então, é muito gostoso mesmo esse carinho, né, que o público tem com a gente, com o nosso trabalho, com os livros mesmo que viram adaptação, né, nos filmes. E eu comecei trabalhando com criança mesmo, né? Eu fiz uma novela infantil, mas ao mesmo tempo também atingia o público adolescente. E eu também sinto o carinho mesmo nos meus shows, nos meus eventos. Eu tenho um livro chamado Amor em Poucas Linhas, que conta a história da Georgia. Eu vou contar brevemente para vocês, que é uma menina que participou de um programa de talentos, não é programa de talentos, uma competição de talentos, uma competição de talentos na escola, show de talentos no colégio. E aí, para conhecer o ídolo dela, então é muito real, é fictício, eu que escrevi, né, com ajuda também. Mas é o que toda pessoa tem, um ídolo, e trazer isso para o cinema ou nos livros é muito interessante, porque a gente consegue se ver mesmo nas histórias, a gente se identifica com os personagens, a gente se identifica com tudo. Eu e a minha personagem somos muito parecidas também, tanto no meu livro como a Áurea, entendeu? Eu me identifico com cada personagem por... Cada acontecimento está se passando na vida da Giovana como adolescente. Então, é uma descoberta legal, assim. Eu escolhi escrever sobre jovens, mas mais especificamente sobre essa geração. Eu acho que essa geração tem uma coisa específica maravilhosa, que é a primeira geração que sabe mais que os pais. Por causa da internet, o mundo deu um nó
em que toda essa galera tem acesso e habilidade, já nasceu com esse adendo de informativo na cabeça delas, que é uma geração mais livre, sem preconceitos, que cada vez descobre uma coisa nova. Teve um dia que eu estava... No mesmo dia, eu conheci um autor de 70 anos que eu admirava, era fã, e conversei com uma jovem que colaborou comigo no livro dos 5 Júlias, de 18 anos. E eu aprendi tão mais com ela do que com ele, sabe? Toda vez que eu converso com qualquer jovem de 20 anos para baixo, conversando com o Christian, ensaiando para o nosso filme, eu aprendo tanto, eu me renovo tanto. É uma geração fascinante. Então, também é fascinante escrever sobre essa geração. Tanto que, assim, o 5 Júlias ele foi primeiro uma peça que eu escrevi sozinho, e a base do 5 Júlias foi também a minha adolescência, né? Que eu tinha um casal de amigos Tiagos. Aí tudo começou, eu falei, poxa, que bacana, eu quero um casal com o mesmo nome. Aí tem um casal de Júlias, aí depois chegaram outras 3. E aí eu estava conversando com a Amanda Benevides, que é uma artista nordestina mais jovem, que gostava dos meus filmes. Ela falou, poxa, eu namorava uma outra Amanda, era um casal de Amandas. E a gente começou a conversar e tudo que ela falava era tão brilhante. Eu passava os capítulos e ela falava, não, isso não é mais legal, Matheus. E eu tenho uma política de que tudo que alguém fala que não, eu invento uma outra opção, sabe? E é isso. Então eu trouxe ela para colaborar comigo. Estou trazendo ela para colaborar no filme dos 5 Júlias. Estamos escrevendo coisas novas. Eu estou buscando parcerias novas de jovens. Christian, trocar uma ideia com ele. Porque é isso, é uma geração tão fascinante que eu quero que eles comecem a dirigir logo. Sabe? Eu comecei a dirigir com 20, eu quero que eles comecem a dirigir com 16. Assim. Eu estou louco para ver o filme que todas essas pessoas aqui estão prontos para fazer, sabe? Porque todo mundo tem pelo menos uma grande história dentro de si e essa geração é fascinante. Muito bom. Eu sei que vocês falaram um pouco sobre a adaptação, mas eu queria fazer uma pergunta específica, porque assim, quando você adapta, muita gente vai ver isso e muita gente vai atrás do livro que originou, mas existe também, às vezes, você perde algumas coisas que no livro é possível e no filme não dá, porque o filme tem um tempo, né? Tem uma duração máxima e tal. Tem algumas coisas que você perde que você ganha. E no caso do Matheus, que é a primeira vez que você está, de repente, adaptando para o cinema, mas geralmente é você que produz, dirige, escreve seus filmes, então você tem um pouco mais de controle sobre isso. No caso da Paula, eu queria saber como é que foi e, assim, se você tinha... você podia optar por ator ou atriz X, se você tinha alguma decisão artística, como é que era o seu diálogo com a equipe do filme... Bom, gente, meu produtor está ali, Rodrigo Montenegro, ele que tem, né, os direitos dos meus filmes. Se vocês não gostarem, reclamem com ele. Mas ele é muito aberto, foi muito legal. Assim, o acordo que a gente fez foi que eu poderia, sim, porque eu fui bem clara desde o começo que eu morro de ciúme dos meus livros todos. E aquilo que eu falei também, como leitora, eu odeio quando eu vou ao cinema ver um filme e eu acho que aquele filme ficou completamente distorcido, que não era o que eu tinha lido. Então, eu sempre quis que os meus filmes os filmes dos meus livros fossem fiéis aos livros. Então, do Cinderela Pop, eu fui consultora de roteiro, né? Eu podia... Do Princesa Adormecida também. Eu fui consultora de roteiro, eu podia falar o que eu não gostei e vetar mesmo, e dar opinião e dar... sugestões a partir dali, né? Então, muita coisa eu pedi para ser de outra forma e me atenderam. Agora eu vou contar outra novidade, né? Fazendo meu filme, gente, vai ser filmado ano que vem também. E no Fazendo Meu Filme eu sou co-roteirista. Eu estou escrevendo junto o roteiro, então estou assim, participando mais ainda, né? E agora uma coisa muito legal que eu aprendi é porque o livro, ele pode ser, sim, muito maior do que o filme. Não cabe, né, tudo que tem. Só que no cinema é mais ágil, porque dá para mostrar. Então, uma coisa que nem ele falou, que ele demora ali no livro, ele pode descrever e tal, no filme não. Você mostra com uma cena, foi ali 10 páginas, entendeu? Você mostrou ali. Então, não é que não está no filme, só foi contado de uma forma mais rápida. Isso é a coisa principal que eu aprendi, que... No filme dá para você mostrar aquilo que você escreveu de uma outra forma, né? Mas que também tem seu valor.
Eu mesmo vou adaptar os 5 Júlias e eu tô querendo mudar muita coisa do livro. Eu acho que eu vou me xingar no espelho. Por que você mudou tal coisa? O autor falando com... Não, eu queria só te perguntar, porque assim, bem ou mal, quando você escreve um roteiro, às vezes o que você põe na tela acaba sendo muito diferente, porque, enfim, às vezes tem uma questão de orçamento, tem uma questão ali que você não consegue realizar. Eu queria saber se você tem alguma história de coisas assim que você planejou e deu muito errado e você teve que dar uma outra solução na hora de dirigir, de realizar. Não, o Ana e Vitória é um musical, né? Teve coreografia que eu fiz a coreografia, dançando na hora, sabe? É isso, no cinema você tem que... Às vezes uma coisa dá errado, você tem que, na hora, se virar. Por sorte, eu vim do baixo orçamento, então essa lógica de não ter o dinheiro para fazer tal cena, tal coisa, minha ideia, eu aprendi a improvisar muito rápido. Eu também a minha escola foi o tablado de teatro, né, que eu também sou ator, e lá é uma escola de improviso, então eu já peguei ali, fui criando esse raciocínio rápido para ir me virando, assim. Geralmente é muito frustrante na hora quando uma coisa dá errado, mas isso também te obriga a sair da zona de conforto e acessar uma zona da sua cabeça que vai ter uma ideia que você não teria antes. Eu, por exemplo, a gente estava conversando, a Giovana odeia ficar sob pressão, eu amo. Assim, eu geralmente tenho um mês para entregar um roteiro, aí vou enrolando, bate uma semana. Tipo, se o roteiro tem 100 páginas, geralmente as últimas 80 eu escrevi na última semana. Pesado. É tipo quando a gente deixa pra estudar na prova ou no dia. Em cima da hora. Em cima da hora. Eu acho que eu também nunca superei o colégio. Fazer uma pergunta agora pro Christian e pra Giovana. Que assim, hoje existe um movimento de muitos atores que viram produtores e que vão atrás de histórias para que eles consigam papéis que normalmente não seriam oferecidos a eles. Então tem, sei lá, Reese Witherspoon, que adaptou o Big Little Lies e aí virou produtora. Tem a Selena Gomez, que fez o 13 Reasons Why, ela comprou os direitos do livro. Aí eu queria saber se tem algum livro que vocês leram, ou pode ser um filme que já foi feito, que tem um personagem que vocês acham que normalmente não seria oferecido a vocês, mas que vocês gostariam muito de fazer. E, enfim, aí vocês podem dizer o motivo. Eu tenho, sim. Pode ser série também, tá? Oi? Pode ser uma série, um filme, não precisa ser só um livro. Eu tenho, sim, mas não é um livro, são textos de teatro. Esse movimento dos atores virarem produtores e virarem diretores e virarem isso, é porque realmente cada um tem uma história que quer contar, como o Matheus falou. E às vezes você está num projeto, mas aquele projeto é a história daquela pessoa, não é a sua história. E não é uma coisa que falta no mercado, não. Você abre o seu espaço para você falar o que você quer. Tem espaço para todo mundo, né? Mas eu acho que eu tenho uma alma bem marginal, assim. Eu gosto de falar do submundo, eu gosto de personagens que a gente não vê, a gente vê na noite, né? Então tem um autor de teatro que eu gosto muito, que é o Plínio Marcos. Ele tem obras maravilhosas e que fala sobre, enfim, pessoas de mendigos, fala sobre prostitutas, fala sobre esses lugares. E eu acho que são pessoas que estão à margem da sociedade, que precisam ouvir elas também, porque a gente julga muito. Então, se eu fosse entrar para esse ramo de produzir, eu com certeza pegaria uma obra dele para colocar em cena, porque eu acho que tem muito mais a dizer. Uma vez a Cacilda Beck virou para ele e falou assim: você é a única pessoa, o único analfabeto que eu conheço que escreve um texto de teatro com 40 palavras. E isso para mim eu acho o máximo, porque realmente são 5 palavrões e uma palavra que ninguém conhece, né? Então eu acho que essa é a grande sacada. Bom, passou pela minha cabeça milhões de personagens e pessoas, porque eu tenho vontade de interpretar tudo, gente. Tudo que surgir na minha vida vai ser novo, vai ser um desafio. Então, bom, eu tenho muita vontade, assim, de um dia interpretar, sei lá, um dependente químico, alguém que sofra com algum relacionamento abusivo, alguma coisa forte, assim, marcante. Inclusive, eu recebi agora convite para fazer uma personagem bem forte. E eu estou muito feliz também, mas eu não posso ainda falar sobre, mas é uma coisa que me motiva, é uma coisa que me move, desafios e me faz crescer. Eu gosto. Bom, Matheus, você disse que o Christian vai fazer A Última Festa, não é isso? E você disse que você tem a vontade de adaptar todos os próximos filmes que você fizer
para livros, não é isso? Queria saber como você chegou a essa decisão, por quê? Então, é que assim, no roteiro de cinema, você escreve diferentes tratamentos, que eles chamam. Assim, você escreve um primeiro rascunho e aí chega um produtor ou uma distribuidora e fala, não, corta tal coisa, ou não vai dar dinheiro para fazer isso. O meu primeiro tratamento, as primeiras versões de filmes que eu escrevo são sempre enormes. O primeiro roteiro do A Última Festa, que hoje tem 95 páginas, tinha 300. Então, na verdade, todo o processo de filme, para mim, é uma tortura, porque eu tenho que cortar 200 páginas. Eu espero que eu tenha feito a conta certa. Sim. Então, essas páginas sobram, que são páginas do personagem pensando, monólogos, coisas que eu amo e que vão ficando para trás. E aí, por exemplo, quando eu fui escrever o 5 Júlias, eu senti uma liberdade incrível, porque eu fui colocando tudo e quanto mais eu colocava, melhor ele ficava, porque o livro ficava mais grosso e aí era mais cool, né? Um livro mais grosso, né? Então, agora com a Última Festa, eu tenho toda uma sobra de material que antigamente eu transformava num outro filme, o que é bacana também. Mas eu gostei tanto de escrever o 5 Júlias que eu estou já fazendo a versão livro direto. E o 5 Júlias também é para daqui a pouco, assim, já estamos começando o teste de elenco, enfim. Eu espero que vocês procurem o livro, eu juro que ele é simpático. Que pelo menos 3 Júlias vocês gostem. Eu li o livro, gente, é realmente bom. Paula, queria saber, assim, no Fazendo Meu Filme, os capítulos começam com trechos de filmes que a personagem gosta. Queria saber qual a influência do cinema, né, na maneira como você escreve, na linguagem, na sua narrativa. Eu sempre fui apaixonada por cinema. Eu acho que a Fanny é muito parecida comigo. Então, eu comecei a escrever aquele livro muito baseado na minha adolescência. E eu fazia o que a Fanny faz, que é classificar com estrelinhas os filmes. E essa ideia tem até uma coisa interessante, porque não foi uma ideia que eu tive logo no começo, de colocar trechinhos de filmes. Eu já estava lá pela metade do livro. E aí, um dia eu acordei no meio da noite e falei, gente, eu não estou explorando muito esse amor dela pelo cinema. E eu já era colunista de um site de crônicas e eu gostava de colocar citações em cima das crônicas, de música, de poemas. Eu falei, eu acho que eu posso pegar trechinhos de filmes para ilustrar os capítulos, que tenham a ver com os capítulos. E eu acordei no dia seguinte, fiz isso e deu super certo. E eu acho que todo o charme do livro, né, passa por aí. Então, eu acho que cada uma daquelas ceninhas... Eu amo tanto os filmes que tem no Fazendo Meu Filme, que é uma das partes que eu mais adoro. É rever os filmes que eu gosto, para falar, nossa, essa frase vai ficar linda no livro. Eu vou lá e anoto e coloco. Dá um trabalho louco, porque eu tenho que achar cenas que tenham a ver com o capítulo. E, às vezes, eu acho 3 cenas que têm a ver com o capítulo e eu quero colocar as 3, mas eu tenho que escolher uma só. Eu amo os 3 filmes igualmente, então é gostoso, mas é difícil ao mesmo tempo. E tudo isso vem exatamente dessa paixão que eu tenho pelo cinema e emprestei para a Fanny. Para o Christian e para a Giovana, o quanto vocês acham que ajuda esse diálogo próximo com o autor, né? Que você ali está dando voz a uma outra pessoa que escreveu. E normalmente num set, seja uma série ou um filme, geralmente você tem mais contato com o diretor. Então, o quanto vocês acham que ajuda essa proximidade? Eu acho que é fundamental, porque você começa a entender por que a pessoa escreveu aquilo, né? A gente tem uma coisa no Brasil que, quando você vai fazer cinema, a gente tem a figura do produtor de elenco, quando que lá fora não existe essa figura, né? Geralmente são os diretores que estão na sala de ensaio ensaiando seus atores. E aqui no Brasil a gente tem. E, às vezes, ocorre o erro de comunicação, porque você ensaia uma coisa na sala de ensaio, porque o preparador de elenco ele acaba sendo os olhos do diretor na sala de ensaio, e quando você chega no set para filmar, o cara vira para você e fala, meu, não é nada disso que eu pensei. Aí você fica, meu, e aí? Aí tem aquela coisa de tentar entender o que o cara quer versus o que você ensaiou, aí fica aquela loucura. E você ter a figura de um roteirista, você ter a figura do diretor em contato sempre no set, principalmente do roteirista, porque tem coisas que, nos trabalhos que eu fiz, que eu virava e falava, meu, eu não entendi essa frase, né? E aí o que acontece? Não porque eu não li direito, não é porque eu não estudei, é porque realmente aquela frase ela tem um contexto muito maior do que até a própria obra,
né? Ela está sendo pensada para uma ocasião, para gerar uma reflexão que está muito além do que você pode imaginar. Então, ter essa figura, de uma certa forma, faz com que você conduza o trabalho, guie o trabalho numa direção só. Porque é normal o ator estar pensando um filme, o diretor outro, o roteirista outro, e o resultado ser totalmente diferente. Isso é totalmente normal. Mas se está todo mundo no mesmo entendimento, acaba que, quando você vê o resultado, está agradando todo mundo de uma certa forma, sabe? Então é muito fundamental essas presenças, principalmente no set, porque você começa a pensar junto e construir junto o trabalho. É muito importante a equipe ter uma sintonia, né? Uma conexão. Então, eu concordo com tudo que ele falou, basicamente. Queria saber do Matheus, Cinco Júlias era uma peça, e aí virou um livro e vai ser um filme. Queria saber como é que foi o processo de escolha de elenco, assim. Porque na peça, obviamente, você tem um universo ali reduzido. E agora esse universo vai ser expandido. Como é que funcionou? Se foi um processo muito diferente de escolha de elenco? A gente ainda está no começo do processo de elenco dos Cinco Júlias. A gente fechou agora a última festa. É o meu mesmo perfil, né? São personagens por volta de 18, 19, 17, 20 anos. Mas eu estou começando a funilar agora para os Cinco Júlias. A questão principal é que a peça a gente montou em 2016, eu acho. Então, por exemplo, as atrizes hoje já estão com 20 e poucos. E no cinema, por exemplo, no teatro você consegue ter atores de 40 fazendo crianças. No cinema precisa ser... Isso não passa, né? Fica muito estranho. Essa tem sido nossa principal questão. E o teatro, eu acho que ele é o auge da liberdade do artista, assim. Então, eu meio que decidia sozinho, eu também produzia a peça, que eu também sou produtor. Muitas amigas próximas fazendo, assim, muito um processo artesanal e parcerias mesmo. O filme ganha uma outra proporção, né? Tem a produtora escolhendo junto. Então, e tudo são processos diferentes, mas igualmente positivos, e que a gente aprende com cada um deles, assim. Eu acho que era basicamente isso. Eu não tenho nada muito inteligente para falar sobre assim. Tá ótimo. A gente vai abrir para pergunta. Vai abrir para pergunta? Antes disso, eu vou pedir aqui para o Christian e para a Giovana lerem um trecho, né? Ela vai ler um trecho do Princesa Adormecida e ele vai ler um trecho do Cinco Júlias. Então, pode ir. Esse trecho que ele vai ler é o prólogo do livro, que meio que conta a premissa do que acontece depois. Pode ir? Vai. A vida pode ser incrível. Geralmente ela não é. Na maior parte do tempo ela é uma merda. Ou só chata. Mas se bobear, você dá sorte e ela é incrível. Essa é a moral da história, que você vai encontrar na última página. Quer dizer, se você tiver lido todo o resto antes, vai ter o contexto para entender que essa é a moral da história. Contextos são úteis, enfim. Desculpa, eu só achei que seria interessante começar a contar nossa história pela moral dela. Porque as pessoas deixam a moral só pro final. E até lá você fica sofrendo, achando que vai tudo terminar na maior bad do mundo. Vamos tirar esse peso daqui, não precisa. Tem choro no meio? Tem. Tem dor? Tem. Tem briga? Tem. Tem discussão? Ou se tem. Mas o final é sempre feliz, beleza? Eu acho sempre reconfortante quando vou assistir um filme e sei que o final dele é feliz. Eu sofro com mais tranquilidade. E eu não sei... Não, calma aí. Eu não sei quando você está lendo isso que eu estou escrevendo, se ano que vem ou 100 anos depois, 2 bilhões de anos depois, sei lá. Talvez tenham colocado esse texto numa daquelas cápsulas que jogam no espaço para serem lidas no futuro por novas gerações. Ou aliens, sei lá. Se bem que eu duvido que esse livro aqui tenha relevância suficiente para ser jogado no espaço. Imagino que os marcianos prefiram mais Dom Casmurro ou 50 tons de cinza. Bom, de qualquer forma, eu não sei se você sabe o que aconteceu naquele 8 de agosto. Então vou explicar. Um grupo de hackers invadiu a base de dados das principais redes sociais do mundo. Facebook, WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter, a porra toda. Desenterraram arquivos até de sites jurássicos, tipo Orkut, Fotolog, Flogão. Sim, Flogão. E criaram um site chamado YouLeaked.
E, tipo, nesse site, eles meio que postaram todas as mensagens privadas que todas as pessoas do mundo já trocaram em qualquer rede social. Qualquer pessoa podia entrar, digitar seu nome em um campo de busca e ir até lá. Todos os e-mails que você nunca quis que ninguém lesse. Sabe aquela conversa na qual você falou mal da sua melhor amiga anos atrás? Ou aquele nude que você mandou para o amigo do seu namorado em março? Os maiores segredos de todas as pessoas do mundo foram revelados ao mesmo tempo. Antes do primeiro capítulo, recomendo um segundinho para você pensar no tamanho da merda que poderia dar na sua vida. Achei demais. A gente combinou porque é um diálogo. Então eu vou fazer a Clara, que é a melhor amiga da Áurea, e ela vai ler Eu vou fazer a Áurea. Vamos lá. Então, vamos lá. Pode começar. Ele também parece estar caidinho. A Clara falou depois de ler minhas mensagens. Parece? Ah, eu perguntei sem conter o sorriso. Ela me jogou um travesseiro. Olha aí, e ainda duvida que esteja apaixonada. Assume logo, assim a gente pode passar para a parte mais importante, que é dar um jeito de vocês se encontrarem. Eu fiquei séria no mesmo instante. Eu não queria encontrá-lo. Quer dizer, eu queria, né? Mas não naquele momento. Por enquanto, eu só desejava aquilo. Saber que ele existia, que estava ali do outro lado da linha, me dizendo coisas cada vez mais lindas e me sentindo... e me fazendo sentir uma efervescência por dentro que eu nunca havia sentido. Eu não quero encontrar ele. Eu falei depressa. Eu tô adorando tudo isso do jeito que está. E o que é isso agora? Virou especialista em amor? Você nunca gostou de nenhum garoto que eu saiba? Mas isso não quer dizer que eu não reconheço um casal apaixonado quando vejo um bem na minha frente. A Clara replicou. Agora eu preciso dormir. Falei. Para a noite passar logo e você receber uma mensagem dele pela manhã, não é? Ela respondeu com um ar brincalhão. Cadê as risadas? Para a noite passar logo e você receber uma mensagem... Opa! Isso foi que eu li. Ah, Apenas revirei. apenas revirei os olhos e me deitei na cama. Ela apagou a luz e tornou a se deitar também. Quando eu já estava quase dormindo, ela perguntou baixinho. Rosa, como é estar apaixonada? Eu pensei em fingir que estava dormindo ou dizer que aquilo não era paixão. Mas, em vez disso, eu peguei o meu celular e falei... Ai, eu não sei. Mas isso que eu tô sentindo é uma euforia louca que me dá vontade de sair dançando pelos corredores da escola. Mas, ao mesmo tempo, esconde uma tristeza sutil, que parece morar no lugar mais fundo do coração. Isso tudo me faz sorrir e chorar, por ser tão bom, mas tão dolorido ao mesmo tempo. Dá para entender? Ela ficou calada por um tempo e então respondeu. Acho que sim, o amor deixa as pessoas loucas, é isso. Eu sorri no escuro e segurei meu telefone com mais força. Sim, aquilo provavelmente era loucura. Mas o mais estranho é que eu não queria me curar. Antes de abrir para as perguntas da plateia, eu vou só fazer mais uma pergunta para todos vocês. Eu queria saber como é que foi quando você lançou o Cinderela Pop, se a procura pelos seus livros aumentou, enfim. Porque a gente sabe que muitas vezes quando ocorre uma adaptação assim, existe uma massificação disso, do livro. Então eu queria saber se aumentou a procura. E eu queria saber de vocês, se vocês alguma vez viram um filme adaptado, foram atrás desse autor, se interessaram. Sim, até porque a gente fez uma tiragem do livro com a capa do filme, né? Especialmente para as pessoas identificarem. Quem viu o filme e falou, nossa, eu gostei, quero ler o livro. Comigo aconteceu isso que você falou também. Quando eu gosto muito de um filme que eu sei que é livro, eu vou atrás do livro, porque eu sempre acho que o livro é melhor do que o filme, especialmente como autora, assim. Tem com mais detalhes e tal. Então eu falo, nossa, se o filme já é o máximo, imagina o livro, né? Então eu acho que aumenta, sim, pela curiosidade das pessoas que ainda não leram o livro e que querem saber mais ainda, ou que querem ficar mais um pouquinho com aquele filme. Eu tô achando muito doido lançar um livro, porque quando você lança o filme, tem a pré-estreia,
Aí 2 horas depois já tem todo mundo saindo e falando parabéns, adorei, ou se não, odiei. Mas assim, a resposta é rápida, é na mesma hora. O livro eu lancei semana passada e ninguém leu ainda, nem a minha mãe terminou. Então, assim, eu não faço ideia se ele é bom, se ele é ruim, se ele é mais ou menos, se eu nem devia desistir da literatura. Então, assim, eu tô muito carente. Se alguém lê, me manda uma mensagem, pelo menos fingindo. Ah, Matheus, eu li. Inventa sobre o que é história. É muito estranho. Eu tenho um probleminha. Se eu assisto o filme, eu não leio o livro. Porque eu não gosto de quebrar a expectativa que eu já criei sobre a obra, né? Ou o quão bom aquela obra é. Então eu tenho que escolher. Ou eu vou ler o livro, ou eu vou assistir o filme. Eu geralmente sempre vou no livro, né? Mas já aconteceu de eu ir pro filme e não conseguir ler, porque o livro tem uma riqueza de detalhes. Ele trabalha com uma imaginação. Aí começa a falar no livro, aquela penteadeira dourada, de cor, não sei o que lá. Que no filme não tem. Aí você vai ver um bagulho preto. Né? Aí você fala, caramba. Aí ou eu leio o livro, ou eu assisto o filme. Os dois não dá pra mim, é demais pro meu coração. Ah, não, eu adoro ver os dois. Eu leio ou assisto o filme, eu faço os dois juntos, o combo. Eu li o livro After quando eu era mais nova. Aí eu fui assistir o filme. Aí eu fiquei meio, assim, mas gostei. E o Extraordinário também, que eu li o livro e assisti o filme, mas eu chorei a beça, nossa, amei. Enfim, tem vários que eu assisto o filme e fico louca, assim, mas eu fico brava às vezes, vou reclamar no Instagram da autora, brincadeira. Bom, não sei quem aqui sabe, mas quando Game of Thrones foi escrito, o autor escreveu o livro com a intenção de que aquilo jamais fosse adaptado, assim. Ele trabalhava na TV, então toda vez que ele dava uma ideia nova, o cara falava, olha, isso aqui é impossível de fazer, é muito caro, não dá. E aí ele falou, quer saber, eu vou escrever um livro, porque, entendeu, não existe limite de orçamento para minha imaginação. Eu vou escrever do jeito que eu quiser e vou fazer do jeito que eu quiser. E aí várias pessoas tentaram adaptar Game of Thrones antes da HBO. E ele disse não para todo mundo, porque a pessoa queria adaptar só um personagem ou só um núcleo. Ele só aceitou quando eles decidiram adaptar o universo inteiro. Então, só pra gente ver aí como a adaptação é uma coisa bem complexa. Quer falar? Eu ia só falar uma curiosidade muito aleatória. Quando eu tinha uns 13 anos, eu li O Senhor dos Anéis completo e eu era obcecado pela Britney Spears. E eu li escutando o CD da Britney Spears. Aí depois fizeram um filme, eu fui assistir e o Frodo tava lá e eu não conseguia parar de escutar Oops, I Did It Again. Enfim, achei que era pertinente. Muito, muito. Eu queria perguntar para o Christian e para a Giovana, assim, vocês são muito, muito jovens. Eu queria saber por que vocês decidiram seguir essa carreira artística e como, em que momento, né? Porque vocês dois são muito jovens. Eu queria saber como que isso aconteceu, o que inspirou vocês, se tem alguma obra, alguma coisa que você viu e você falou, pô, eu quero fazer isso na minha vida. Eu não tive nem escolha, tô brincando. Eu comecei com 9 meses, assim, fazendo trabalhos publicitários. Aí, com 9 anos, eu descobri que eu amava cantar. Aí, eu participei de um programa de canto. E aí, minha música foi pra novela. Aí, eu descobri que eu atuava. Aí, eu comecei a atuar e amo fazer isso. Então, são coisas, ofícios que eu descubro a cada dia. E, por exemplo, escrever também. Eu amo escrever. Quem sabe eu lance Amor e Poucas Linhas 2, não sei. Mas eu amo descobrir coisas novas em mim. Então, estou sempre aprendendo. Cada trabalho que eu faço, eu aprendo mais com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas. Eu acho que a gente sempre aprende com todo mundo à nossa volta. Então, é isso. Sou muito feliz com o que eu faço. Eu comecei... Eu estudava em escola pública e aí tinha um projeto na escola chamado Mais Educação, que era dança de rua e teatro. E eu era um aluno muito ativo. Falei, vou fazer. Mas aí eu achei que minha mãe não ia deixar. E o que acontece? Eu peguei a autorização, não falei nada para minha mãe, falsifiquei a assinatura dela e mandei para a escola e falei que eu queria fazer teatro. Aí eu comecei. Aí era toda terça e quinta à tarde, eu estudava de manhã. Minha mãe virou para mim e falou assim, o que você faz toda terça e quinta na escola de manhã? Eu falei, mãe, eu estudo. Ela, toda semana? Mãe, toda semana. Aí teve um dia que ela foi bater na escola, terça-feira, e eu numa aula de corpo. Ela olhou assim e falou, tá, era só para saber se ele estava aqui mesmo.
Aí eu olhei assim, eu falei, caramba, cheguei em casa, falei, vou apanhar, ferrou. Cheguei, aí era bonitinho e tal, mas assim, desde a primeira vez que eu entrei numa sala de ensaio, eu sabia que eu queria isso pra minha vida. Aí eu fui me profissionalizar, fui fazer curso de teatro, sou formado, e aí eu fui, mas eu queria fazer só teatro. Aí depois o cinema me puxou, e enfim, tô aqui até hoje, 10 anos já de estrada e tamo junto. Bom, gente, sei que vocês aqui querem fazer perguntas, então vamos abrir para perguntas. Quem quer? Pode Meu direcionar, Deus. pode direcionar. Vou começar Pode ser aqui. com o Léo, pode ser com o Léo. Opa, fica aqui, ó. Minha pergunta é para Paula. Eu queria dizer que eu gosto muito, muito dos seus livros Onde você mesmo. tá, que eu não tô vendo? Ah, Eu gosto muito dos seus livros, de verdade. Eu ia perguntar a questão de cada capítulo ter um trecho de um filme. Porque eu fico... Geralmente, quando eu quero assistir um filme, eu busco o Fazendo Meu Filme para ver um filme legal para eu ver, porque eu gosto muito. Mas, como você já respondeu, eu queria saber quais escritoras, na sua adolescência, você se inspirava para escrever os seus livros ou até mesmo para algo que você gostava na adolescência de ler. bom, na minha adolescência, na verdade, eu nem sonhava em ser escritora. Então, assim, não me inspirei. Assim. Na adolescência, eu lia muita coleção Vagalume, eu adorava. Especialmente os livros do Marcos Rey, eram os que eu mais gostava. E o João Carlos Marinho também era um autor que eu adorava ler, que é do Gênio do Crime. E Agatha Christie, eu sempre amei. Mas foi já mais velha, quando eu li o Diário da Princesa, da Maggie Cabot, que eu vi que os diários da Mia, né, tinham muito a ver com os meus próprios diários de adolescente, que eu também fazia diário. Então, eu sempre tentava escrever um livro totalmente imaginação. E foi aí que eu vi que a minha vida tinha muita história. E comecei a escrever Fazendo Meu Filme baseado em coisas que eu vivi, e aí deu super certo. Então, até hoje eu faço isso. Eu releio esses diários, lembro de coisas que eu vivi, não para escrever a história exatamente como foi minha vida, mas para tirar alguma ideia, e isso sempre dá certo. Então, minha autora, inspiração preferida é a Maggie Cabot, com certeza. Pode apontar. Mais uma pergunta. Eu estou escolhendo de maneira completamente aleatória, então não fiquem bravos, tá, gente? Aqui. Minha pergunta é para Giovana. Primeiramente, te admiro muito pela pessoa que você é, tanto no pessoal quanto no profissional. Você é essa pessoa graciosa. E, assim, a obra Nada a Perder também era um livro que foi passado para o cinema. De que forma isso influenciou na sua vida também espiritual? Porque eu sei que você, nos tempos para cá, tem ido a alguns cultos e tudo mais. Então, de que forma esse filme influenciou na sua vida nesse sentido? Ah, que legal essa pergunta. Bom, para quem não sabe, eu fiz o filme Nada a Perder, eu fui a Cristiane Cardoso, que é a filha do Edir Macedo. E foi um trabalho lindo, né? Incrível. Eu fiz há um ano atrás, agora lançou o filme 2, porque a gente gravou os dois juntos. E, bom, a minha mãe é evangélica, meu pai é católico, então eu sempre tive contato, né, com as duas religiões, eu sempre acreditei muito em Deus, mas eu era muito indecisa quanto à minha religião. Eu gostava muito das duas, mas eu não sabia se eu era evangélica, se eu era católica, e eu fui me descobrindo. Então, hoje eu gosto de frequentar cultos, então eu vou na igreja evangélica. Deus está sempre comigo e influenciou na minha vida espiritual. Eu acho que o meu lado de ter respeito por todas as religiões, porque é claro que hoje em dia, né, tem muita gente que tem um preconceito contra evangélicos, contra católicos, contra muçulmanos. Então, com o Edir Macedo eu aprendi que a gente não pode ter isso, que independente de tudo a gente tem que acreditar em uma força maior, porque a fé nos move, sabe? A fé move montanhas, a fé nos faz crescer mesmo e acreditar numa melhora, assim. Então, enfim, eu acredito muito em Deus e eu sei que Ele está me protegendo e tem muitos planos lindos, não só para minha vida, como para de todos vocês também. Aquela menina de vermelho, porque eu sinto que eu não vou sair daqui viva se eu não... Minha pergunta é para Giovana. Eu quero saber se você tem previsão de lançamento de música ainda esse ano. Bom, então, todo mundo me pergunta isso. Eu lancei Leva Eu, né, meu single, fiz clipe. E
Assim, eu quero uma música, agora a gente tá buscando músicas, porque eu não tava me identificando com o que eu tava publicando, não só no YouTube, mas em músicas, então eu quero uma música que eu me identifique mais com a minha adolescência, com a fase que eu tô vivendo, e eu componho também, só que eu ainda tenho um pouco de receio de expor as minhas músicas, então quem sabe um dia eu as lance, as divulgue. E por esse ano não, mas ano que vem já temos projetos e estamos procurando músicas que eu realmente me identifique e ame, assim, pra soltar pra vocês. E obrigada pelo carinho, eu sei que você tá mandando coração. Beijo. Ah, eu componho. Vou te mandar umas músicas minhas, então. Sério? Sério. Ai, eu quero! Quem sabe? Ali, ó, ela de preto ali, isso. Ela. Oi, a minha pergunta é pro Matheus. Oi. 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 Eu queria saber, porque você parece meio tímido, não sei, eu tô te julgando. Mas como Tudo bem. foi pra você fazer o Paulo Ricardo de Tamo Junto, que tipo, grita e, meu Deus, eu engoli maconha! E acabou se tornando um dos filmes que eu gosto muito e também que acabei consumindo o seu trabalho sem saber que era você e já me apaixonei pelas coisas por falar muito com as pessoas da minha idade, e também o da Clarice, como chama? O grande. Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo com a minha vida. Com a minha vida, que fala sobre essa questão de vestibular e a gente não sabe para onde a gente está indo. E se é uma coisa que você que já passou pela sua época, assim, 18 anos. Obrigado pela pergunta. Eu sou carente, então significa muito pra mim. É muito difícil. É difícil pra mim falar em público, assim. Eu só começo a entender o que eu tô fazendo depois da terceira pergunta. Peço desculpas pelo que eu falei antes dessa terceira pergunta. Mas eu sempre quis escrever, dirigir e atuar. Porque eu gostava muito de alguns diretores que faziam isso e porque é múltiplo, assim. Atuar é o que mais me diverte. Escrever é uma coisa que eu sempre fiz e dirigir era meu sonho. Isso veio muito do Domingos Oliveira, que era um grande diretor, dramaturgo brasileiro. Para mim, é a pessoa que melhor organizava palavras na língua portuguesa de todos os tempos, conheçam ele. Então, o Tamo Junto foi uma grande realização de um sonho, assim. No começo era terrível, inclusive nessa cena que eu engulo maconha, eu engoli ela de verdade, e era orégano. E eu vomitei no colo da Alice Wegman. Uma curiosidade, assim. E como eu dirigia também, e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, não tinha ninguém para falar corta. Então eu tava... E todo mundo só assim. E que bom que você gostou dos meus filmes. E realmente é uma questão... É difícil passar para a cidade. Eu sou muito tímido. Ainda bem que minha mamãe me colocou no tablado, no curso de teatro, para perder a timidez. E foi lá que eu comecei a escrever e dirigir minhas principais coisas. É muito bom esse incentivo que um curso como o tablado te dá de escrever. E é isso. O tablado me ensinou até a coragem de mostrar as minhas coisas que nem a Giovana estava falando, sabe? É muito bom a gente ter esse estímulo. Todo mundo é muito interessante. Eu tenho certeza que você é fascinante. Se você quiser me mandar um texto hoje, mais tarde, me manda que eu vou adorar ler. Tá bom? Se inscreve. Me procura no Instagram. Me manda. Se quiser ajuda para escrever filmes, eu te falo quais são os livros que eu aprendi a escrever roteiros. Eu te dou todas as dicas que você precisar, tá bom? Nada. Obrigado a você. Eu achei que a pior parte seria fazer as perguntas, mas não, a pior parte é escolher, é terrível. Aquela menina ali, ó. Aqui atrás? A de blusa preta, essa daí. Ok. Muito obrigada. Para Paula Pimenta. Eu acompanho há muito tempo. Foi a primeira escritora que eu comecei a acompanhar. Minha mãe me deu um livro e eu falei, caramba, eu me apaixonei por literatura e até hoje eu sigo lendo. E é um dos temas que eu gosto mais de tratar. Eu estava acompanhando o seu Insta esses dias e eu vi do livro novo sobre fazendo meu filme, parte B. Aí eu fiquei, caramba, quando é que vai sair esse livro? E eu tô muito ansiosa, é sério. E eu queria saber mais ou menos quando é que vai sair, quando é que eu vou ter que guardar dinheiro logo para comprar esse livro. E mais ou menos se vai ter a parte, como fazendo meu filme, tá só falando, retratando sobre o 1 e 2, vai ter o 3 e o 4 já. Entendi. Entendeu? Bom, Fazendo Meu Filme Lado B, né? Pra quem não sabe, gente, é o Fazendo Meu Filme 1 na versão do Léo. Né? Eu, como leitora, eu adoro quando isso acontece, né? Quando tem a versão do outro personagem, que a gente fica sabendo de coisas que a gente nem imaginava. E acho que vocês vão surpreender muito com algumas motivações que o Léo teve para algumas coisas do Fazendo Meu Filme.
Esse livro vai sair no final de outubro. Assim, né? Não está assim, fechado ainda, mas tudo indica que sim. A gente está trabalhando com essa data. Final de outubro. Eu ainda não sei se vai ter os outros. Eu vou te falar por quê. No livro 4, a gente já tem a versão do Léo. A gente já sabe, né, que ele divide o Fazendo Meu Filme 4 com a Fanny. Então ia ficar meio estranho, assim, ter o 2, ter o 3, mas não ter o 4, mas é porque o 4 já tem. Então não sei, eu tô pensando como que seria isso aí. Por enquanto vai ser só um mesmo. Vamos ver. Tá bom. Obrigada, gente. 3 últimas perguntas, gente, lá atrás. Essa aqui. A de top, a de top. A de top, ok. Boa tarde. A minha pergunta é para Paula. Eu amo todos os livros dela. Obrigada. E a pergunta que não quer calar. Minha Vida Fora de Série, 5ª temporada. Quando é que você vai lançar? Gente, Minha Vida Fora de Série 5. Eu até contei isso no Stories esses dias. Eu ia escrever, ele ia ser lançado esse ano. Só que eu tô toda atrasada na minha vida, porque a Mabel nasceu no ano passado e eu não consegui escrever nada no ano passado. Então, esse Fazendo Meu Filme Lado B era para ter sido lançado em comemoração aos 10 anos do Fazendo Meu Filme no ano passado. Então, eu estou lançando ele esse ano. Então, Minha Vida Fora de Série 5, eu prometo para vocês, no ano que vem, sem falta. Agora que eu terminei o lado B, né, que tá tudo certinho, agora o meu próximo projeto é o Minha Vida Fora de Série 5. Então, podem aguardar. Agora aqui desse lado, esse menino aqui, ó, de óculos. Manda ali, tá levando ali. Pode deixar. Ai, que maneiro, gente. Oi. Eu quero falar com a Paula e com o Matheus. Como que você... na verdade, como que surge, assim, né? Tipo, eu tô aqui, sentado, e aí vem, né... Como é que eu posso falar, gente? Ai, tô nervoso, gente. A história toda, tipo, de um filme, né, pra ele, e no seu caso, de um livro. Ainda mais sendo série. Como que surge? É normal? Isso é difícil? Como que é? Não é fácil. Tem gente que acha assim... E isso acontece. Eu demoro meses para escrever um livro e vocês leem em 3 dias ou 3 horas, assim, né? Primeiro eu escrevo o livro inteiro na minha cabeça, sabe? Eu fico muito tempo pensando o que vai acontecer, como que vai ser essa personagem quando é um primeiro livro, né? Como é que vai ser as características dela, de que ela gosta, de que ela não gosta, como é que vão ser os amigos dela, tudo isso na minha cabeça antes. Depois eu faço um roteirinho, tipo um resuminho. Esse livro vai ser assim, 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 assim. E só então eu vou desenvolvendo os capítulos. Ou seja, é um trabalho braçal mesmo, sabe? Não é só criativo, assim, então surgiu a ideia, não. No momento da escrita eu vou vendo o que funciona e o que não funciona. Eu já mudei um livro inteiro, assim, sabe? Porque a hora que eu fui escrever, eu falei, nossa, na ideia era muito bom, mas na prática não tá legal, sabe? Então, assim, é realmente trabalho de ideia primeiro e só então eu coloco no papel. Eu tenho algumas coisas. Primeiro, eu tenho um processo contínuo, que eu tenho blocos de nota no celular, divididos por ideias de diálogos, ideias de piadas, ideias de cenas para chorar, ideias de fofuras, e que toda hora que alguma coisa na minha vida acontece, que eu acho interessante darem uma boa cena de filme, eu paro e anoto e deixo para consultar quando estiver na última semana de pressão que eu tenho que entregar o roteiro. Fora isso, tem um livro de roteiro chamado Save the Cat, que ele mostra tipo uma fórmula de estrutura de contar uma história. Assim, quais são os beats, os passos pelos quais você tem que passar, né? O começo, o meio, o que tem que acontecer ali. E aí, depois, quando eu vou começar a escrever uma história, eu vou decidindo o que acontece em cada um desses beats dessa fórmula. Geralmente, eu vou tomar um banho, eu escuto Taylor Swift chorando, achando que eu sou uma farsa, que eu nunca vou terminar esse roteiro. E eu colo post-its no vidro do box, falando, como o casal se conhece, o que acontece no meio do filme, onde que vai dar ruim. E aí, quando eu paro de chorar, ou acaba o álbum, eu decidi alguns dos pontos, aí eu vou tirando os post-its, saio do banho ainda molhado para começar a digitar e não esquecer.
Ou eu estrago meu celular digitando no celular e ele já caiu, já quebrou. É terrível. Mas é basicamente isso que eu faço. A Taylor é fundamental. Ô, Matheus, eu amo que você fala com muitos detalhes. Tipo, parece que você tá escrevendo um livro, tipo, da vida real. Você vai falando assim, eu estava no chuveiro e aí eu saí molhado. E aí a água escorrendo pelo meu corpo e pelos meus braços, ouvindo Taylor Swift. Meu shampoo L'Oreal. Sonora, hein? Gente, agora a última pergunta. Aquele menino lá ali, ó, tá com o braço levantado há muito tempo, já tá... A minha pergunta é pro Christian. Como foi gravar Sintonia e se você tem amigos iguais àqueles da série? Como é seu nome? Henrique. Henrique. Você é lindo, Henrique. Parabéns, coragem. Sintonia foi um processo assim muito... É uma série muito grande. É uma série que ela fala muito da realidade. Eu sou um jovem negro de periferia, então muitas das coisas que eu tive que gravar, parecia que eu estava falando da minha vida, sabe? Então, era muito real, era muito próximo de mim. Então eu li o roteiro e eu falava, parece que eu estou falando de mim, entende? Claro, eu não fui pro crime, eu escolhi um outro caminho. Mas se eu não tivesse escolhido esse caminho, talvez eu estaria no crime agora, entende? Então, todos os personagens da série, de uma certa forma, eu vi, eu convivi. E também, para criar esse elo, eu também lembrava, uma Jussara, né, que é a barraqueira do rolê. Sempre tem, na quebrada, sempre... Você é de quebrada também, não é? Mais ou menos. Mas sempre tem aquela tia que arrasta todo mundo, não tem? Que briga com todo mundo da rua. Então, também é a minha realidade. Então, Sintonia é a minha realidade também. Então, de uma certa forma, eu estava falando de mim, mas de uma outra ótica, por um outro olhar, sabe? Então, sim, tinha tudo a ver. Obrigado. Gente, vamos encerrar a mesa. Queria só avisar que o Matheus e que a Paula vão autografar os livros. Então, muito obrigada, Matheus, Paula, Christian, Giovana. Espero que seja um sucesso o livro, o filme. E obrigada, gente. Viva a Bienal, viva a literatura, viva o cinema. Quem gostou, bate palma!